Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos conversar a respeito da morte e as consequências, obviamente, dessa morte aqui para o nosso direito sucessório. Como a gente já conversou em algumas outras aulas, a morte é o tema principal que vai desencadear toda a legislação do direito sucessório. Então, todas as consequências que estarão lá, elas serão desencadeadas a partir do momento que eu tenho a chamada abertura da sucessão, que é justamente o momento da morte. Inclusive, o momento da morte define a lei aplicável àquela sucessão, que é um dos princípios que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ok? Mas então vamos lá. Quando a gente fala de morte, a prova da morte, ela vai se dar, em regra, pelo atestado de óbito. E eu só tenho atestado de óbito se eu tiver uma morte real, ou seja, se eu tiver um corpo em que eu posso chegar ali e averiguar que aquela pessoa morreu. 2 médicos vão dar um laudo atestando a causa da morte, inclusive, e aí a gente considera então aquela pessoa morta e a partir de então se dá a abertura da sucessão. Essa é a chamada morte real. No entanto, o direito civil traz também a chamada morte presumida. E nós vamos ter 2 tipos de morte presumida: a com declaração de ausência e a sem declaração de ausência. Vamos conversar a respeito da morte presumida sem declaração de ausência. Ela está prevista lá no artigo 7º. Esse artigo vocês provavelmente já viram lá no primeiro ano, mas vamos tentar relembrar então. Olha o que vai dizer o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, nós temos situações, por exemplo, em que um avião cai no meio do mar, são feitas buscas daquele avião por vários dias, por várias equipes, e não se encontram todos os passageiros. Eu posso presumir, então, que aqueles que não foram encontrados os corpos faleceram naquele acidente, até porque é muito provável que foi isso que aconteceu, né? A probabilidade é muito grande. E aí, a partir disso, o juiz fixa ali uma data provável da morte, porque essa data vai ser importante para a gente aqui no direito sucessório para determinar a abertura da sucessão e, inclusive, a lei aplicável a depender da situação, certo? Além do inciso 1º, nós temos aqui o inciso 2º, olha lá. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, quando a gente estiver em situação de guerra, aquele que foi feito prisioneiro ou desapareceu ali no meio da guerra, tem o prazo de 2 anos para retorno. Caso não retorne, aí a gente pode ter então essa declaração de morte presumida sem decretação de ausência. No mesmo sentido, o juiz que vai determinar, e a partir da data que o juiz determine que ocorreu a morte, vai desencadear então todos os efeitos aqui do nosso direito sucessório, que vai ser objeto de estudo nesse semestre, certo? Beleza. Além da morte presumida, além da morte natural, nós temos também a morte presumida com decretação de ausência. Eu não vou adentrar em detalhes da decretação de ausência, até porque não é o objeto da nossa matéria aqui, né? Isso aqui vocês veem lá no comecinho, quando vocês estudam direito civil, mas quando a gente tem a ausência, aquela pessoa que ela desapareceu, às vezes até deixou mandatário, às vezes não, e deixou bens ali e sumiu no mundo. O que a gente faz com aqueles bens? Bom, se deixou mandatário, a gente tem um determinado prazo em que esse mandatário vai poder atuar no nome dele. Se não deixou, já começa a cumprir o prazo ali, a contar o prazo para que haja essa decretação de ausência e ao final desse procedimento todo vai ser declarada então a pessoa presumidamente morta com decretação de ausência, porque a gente teve todo o procedimento da ausência anteriormente. Então, só ao final que a gente tem, na chamada sucessão definitiva, aí a ocorrência, então, da aplicação do direito sucessório, só quando a gente tiver, então, essa presunção de morte ao final do procedimento, ok? Então, o que é importante a gente ver aqui? Nós temos morte natural, em que a gente vai ter a prova por atestado de óbito, morte presumida sem decretação de ausência, que em ambos os casos o que a gente vai ter é uma decisão judicial que vai determinar a data provável da morte, ok? E também nós temos aí
a morte presumida com decretação de ausência, que aí nós vamos ter todo o procedimento da ausência e apenas ao final também com uma decisão judicial que vai determinar então a abertura da sucessão definitiva e aí aplicação do direito sucessório. Correto? Tranquilo, pessoal, até aqui? Qual a importância disso? Como a gente viu, a data da morte é a data da abertura da sucessão. É a partir dali que a gente tem também a transmissão dos bens para os herdeiros. Isso tem consequências na prática, né? A gente considera que a data da morte, pelo Droit de Sazine, vai estabelecer a transmissão dos bens do falecido para os seus herdeiros. Correto? Bom, pessoal, hoje era isso que nós tínhamos que conversar e nós voltamos então na próxima aula com os sistemas sucessórios e como que se está estabelecida o direito à herança na Constituição Federal. Até lá!